Me acompanhe no passo a passo dessa maquiagem. Essa é a cliente Beatriz. Perceba que o tom de pele dela é claro, o cabelo, os pelos das sobrancelhas é um castanho, os olhos são claros também. Antes de fazer a maquiagem, eu vou fazer a sobrancelha da Beatriz. Inclusive, isso é bem legal para a maquiadora que é vender um serviço adicional de sobrancelha. Se você não tem muita segurança, use a parte de baixo da sobrancelha com a margem de segurança. Você precisa de uma caneta em gel e aí você consegue definir aonde vai tirar os pelinhos. Eu estou usando dessa vez a pinça mesmo. Então, saber fazer sobrancelha pode te dar mais um extra quando a cliente agendar a maquiagem. Se você ainda não tinha pensado nisso, é bom agregar esse conhecimento e oferecer mais esse serviço também. Vou usar esse Elixir da Make More. Eu sempre aviso a cliente que eu vou dar umas espirradinhas no rosto para ela não assustar, isso é bem importante. E o pincel para espalhar é o Duo Fiber, é a melhor opção, porque ele não vai absorver o líquido que você acabou de colocar no rosto, porque os pincéis são mais fininhos, a cerda dos pincéis, então sempre use o pincel Duo Fiber quando for produtos mais líquidos. Esse era um pincel novo ainda, então tava saindo alguns pelinhos dele, por isso ficou pegando no rosto dela. E a Bia tem olheiras mais arroxeadas, pigmentadas, e por isso eu usei o corretivo amarelo para fazer a neutralização primeiro dessa área. Caso eu não usasse o corretivo amarelo, eu precisaria investir em um corretivo do tom de pele um pouquinho mais grosso, mas para deixar uma cobertura perfeita e evitar colocar produtos muito grossos embaixo dos olhos e marcar as linhas, eu preferi fazer a questão da colorimetria mesmo, que é usar coloração, corretivo colorido, para fazer uma camuflagem na pele. Nessa parte eu já tinha espalhado com a esponjinha, a parte do corretivo, por isso você tá vendo menos pigmentado. E eu estou fazendo o teste da base. Sempre teste lá no maxilar, eu já coloquei 2 bases, se você estiver vendo só uma, então significa que a outra ficou bem do tom dela. E eu escolhi ela para estar aplicando no rosto da Beatriz. Usei um pincel língua de gato. Geralmente eu uso a esponjinha, mas eu tinha comprado pincel novo e queria testar essa forma de aplicação, que inclusive eu gostei bastante, porque com a esponjinha eu sinto que ela absorve um pouco do produto, já espalhando com o pincel língua de gato e depois fazendo só as batidinhas com a esponja, não vai estar absorvendo tanto assim. E eu gostei também porque permite que eu espalhe a base por todos os cantinhos. Por exemplo, as laterais do nariz, quando espalha diretamente com a esponja, pode ser que fique faltando, tem sempre que prestar atenção. Ou então nos cantos internos dos olhos também, como a esponja é grande, não chega tão bem naquela área e com o pincel eu consigo depositar. E é muito importante essa base vir para o pescoço, para não ficar aquele efeito mascarado de pescoço de uma cor, rosto de outra. O ideal é a cor da base ser igual à do pescoço, mas para ficar perfeito, sempre traga essa cor de base para o pescoço também. Agora um corretivo para iluminar na área das pálpebras e abaixo dos olhos também. Estou aplicando com esse pincelzinho, que ele é bem firme, mas eu gosto mais de aplicar com a esponjinha pequenininha. Inclusive é sempre importante para tirar o excesso de produto. Perceba que mesmo usando o corretivo colorido, que foi o amarelo e a base, é importante usar o corretivo também, tom da pele dela um pouco mais claro para fazer a iluminação, para não ficar aparecendo esse corretivo que colocamos primeiro, que foi o amarelado. E assim fazer também um efeito de luz e sombra na pele, iluminando essa parte frontal do rosto. Agora eu vou apagar a luz, porque a claridade incomoda um pouco a cliente quando eu faço essa parte de baixo dos olhos, que ela precisa ficar olhando para cima, mas é só nesse momento de aplicar o produto abaixo dos olhos para garantir que ela fique confortável mesmo e esse olho não venha lacrimejar por causa da claridade. Então, para evitar isso, eu apago a luz, faço a parte de baixo. E agora sim, usando a esponjinha para tirar o excesso e esfumar bem entre o corretivo
E a base, essa é a esponjinha da Oceane. E as clientes sempre elogiam que é uma esponja bem fofinha e realmente eu deixo ela úmida, não molhada, mas úmida. E quando eu uso na cliente, dando batidinhas, elas sentem que é uma esponja macia e isso faz toda a diferença. Eu passei o blush da Nina Secrets, foi um blush cremoso, usei a mesma esponjinha da base. E agora eu estou selando toda essa parte de produto cremoso para garantir a durabilidade. Estou usando pó solto, esse é o da Playboy. Inclusive, eu nem uso pó compacto. Para selar a pele, o pó solto é a melhor opção. Evite os pós soltos que são translúcidos para não acontecer da cliente tirar foto no flash e estourar. Finalmente, luz de novo. E agora eu estou aplicando o blush em pó, selando a parte que eu fiz o blush, levando um pouquinho mais na direção lateral do rosto com o blush em pó. Ou seja, mesmo que eu usei o blush cremoso, eu venho com blush em pó e selo toda essa parte também. Fui para a parte de contorno e para fazer o contorno do nariz eu uso um pincel bem pequeno, é um pincel de esfumar, sempre fazendo o contorno tanto na base do nariz, quanto também começando do início da sobrancelha até a pontinha desse nariz. Não é sempre para afinar o nariz, não quer dizer que o contorno é para afinar. É mesmo para devolver a sombra no rosto e desenhar mesmo esse nariz no rosto dela. Com o mesmo produtinho que eu estou fazendo contorno, que é o da Catherine Hill, eu já vou usar como sombra. E eu amo produtos que são assim, 2 em 1, ou que você usa de diversas formas, porque isso deixa mais prático a hora de maquiar. Não precisa ficar devolvendo o produto para a maleta, escolhendo outro. E agora sim eu vou vir com um marrom mais claro e venho fazendo as bordas para construir uma transição desse esfumado. A regra é sempre a mesma, começar por uma cor mais clara, que nesse caso é o marrom que eu estou aplicando agora, e essa cor se intensifica, esse marrom vai se intensificar, que é o marrom que eu apliquei do contorno também na sombra. E vocês vão ver o destaque que dá nos olhos dela, mesmo não sendo uma cor escura, mas o marrom super contrasta com um tom de azul. E o finalzinho desse esfumado eu quis deixar ele mais inclinado, aquele recorte que deixa como se fosse o Fox Eyes. E para isso é só usar a esponjinha que estava com o restinho de base e ir limpando as laterais desse esfumado para deixar ele mais marcadinho mesmo. Eu testei um produto nas sobrancelhas dela, que foi um gel que eu tinha visto lá no TikTok a indicação, e ele é da Shea Glam, mas sinceramente eu não gostei muito. Eu perguntei à cliente qual era a sensação que ele dava, e ela disse que ele dava a sensação de deixar molhado. E eu não acho que seja uma experiência boa de ter a sensação que a sobrancelha está molhada e que se você encostar, ela pode sair do lugar. Então, por isso, eu não aprovei essa pomadinha, então eu não vou nem indicar para vocês. Ela gosta daquele efeito das sobrancelhas mais penteadinhas para cima, mas também que cubra as falhas. Por isso, eu estou usando uma sombrinha e o pincel para fazer esse preenchimento. O maior erro nesse momento é fazer o preenchimento das sobrancelhas com sombra preta. Nunca use sombra preta, mesmo que os pelos da cliente for escuro. Na boca eu vou deixar um batom bem delicado. E eu não consegui gravar o restante da maquiagem por causa da memória do celular, mas esse foi o resultado. Comente aqui embaixo se você gostou desse estilo de vídeo maquiando o cliente para que eu traga mais vezes. E foi uma maquiagem com um delineado, esfumado marronzinho e a boca mais delicada. Eu amei, achei que destacou os olhos da Bia. Me conta aqui o que você achou. Beijos!